Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente só naquela sequência do que nós já combinamos aí, o que nós vamos começar a trabalhar? Bom, a estrutura de controle em C, a gente começou a ver a estrutura básica de um programa em C. A estrutura básica de um programa em C é composta dessa forma aqui, por bibliotecas, que não pertencem ao programa, à aplicação que você está desenvolvendo, a declaração de variáveis globais e a declaração de funções opcionais. Isso a gente já tinha discutido, né? E aí o método main com abre chaves, fecha chaves, para delimitar o início e o fim do programa. Legal. Bom, aqui nós temos aqui como é que é a funcionalidade do main. O método main é um método que vai startar todas as rotinas principais do seu programa. Então, por exemplo, se você tiver um programa e você quiser utilizar outros tipos de funcionalidades que estão pertencentes àquele determinado programa. Então, por exemplo, você está trabalhando às vezes com uma equipe de trabalho, onde tem uma equipe fazendo uma rotina 1, uma equipe fazendo uma rotina 2, uma equipe fazendo uma rotina 3 e assim por diante. Você pode depois juntar isso, né, todas essas funcionalidades no cerne do projeto, que é onde vai o método main, que é o programa, né, principal, onde vai ser colocado o método main com a chamada dessas subrotinas. Conceitos de delimitadores. Aí, para isso, a gente tem os delimitadores, né? Então, conforme vocês já viram no slide anterior, um delimitador que é muito famoso em C é abre chaves, fecha chaves, né? Que delimita a hora que inicia ou finaliza uma determinada estrutura. Mas, no entanto, nós temos outros delimitadores. Por exemplo, colchete, abre colchete, fecha colchete. Nós temos o ponto e vírgula, nós temos o delimitador para poder trabalhar com comentários, né, e linhas de comentários. Então, esses delimitadores eles aparecem aqui nesse slide, né? O conceito de delimitadores e aí quais tipos de delimitadores são importantes a gente saber e conhecer. Um delimitador importante da gente conhecer, além do abre chaves, fecha chaves e além dos comentários, né? Barra é comentário na linha e barra asterisco é comentário num trecho de programa, e o ponto e vírgula, que é um delimitador extremamente importante. Por quê? Porque o ponto e vírgula ele determina o final de uma determinada instrução. Então, quando uma instrução acontece e você coloca um ponto e vírgula, né, instrução, atribuição ou declaração. Estruturas de controle não devem ter ponto e vírgula. Né? Quais são estruturas de controle? São comandos de repetição, comandos de condição. Esses comandos eles não têm ponto e vírgula no seu final. Ou seja, para finalizar esse comando, nós não utilizamos ponto e vírgula. E sim, utilizamos às vezes outros tipos de instruções, né? Outros tipos de delimitadores que a gente vai conhecer. A gente vai abordar isso durante o nosso curso. Bom, conceitos de biblioteca. O que é uma biblioteca? Normalmente as bibliotecas elas fazem parte da linguagem, né? Ou seja, toda a linguagem hoje em dia, né, há muito tempo atrás, foi criado esse conceito de biblioteca. Esse conceito de biblioteca hoje tem vários nomes, né? Eles foram evoluindo, né, para API, depois até hoje para framework, né, que é uma coisa mais encorpada, uma coisa mais robusta. As bibliotecas, elas são algo que vão nos ajudar quando a linguagem não tem uma funcionalidade que nós queremos utilizar, nós recorremos a uma biblioteca para a gente não ter que construir essa funcionalidade. Então as bibliotecas elas vão nos servir para nos ajudar a endereçar coisas que nós queremos fazer na linguagem que não são vamos dizer, não são praticamente instruções nativas daquela determinada linguagem. Por exemplo, né, uma biblioteca que ela tem a oportunidade de fazer tratar entrada, né, tratar comandos de entrada e saída, né, ou seja, ferramentas de entrada e saída, cadeia de caracteres, manipulação de números. Né? Então, quando ocorre de eu ter alguma funcionalidade que eu preciso no meu programa e aquela linguagem não me dá como comando da sua linguagem ou como recurso da linguagem, eu posso utilizar uma biblioteca para poder me garantir de que eu vou conseguir resolver aquele determinado problema, até porque as funções, as macros que estão dentro daquela biblioteca
daquelas bibliotecas, elas já foram devidamente testadas, né? Já foram devidamente homologadas. Então, isso pode ser utilizado pela gente. Para a gente utilizar a biblioteca, a gente tem umas das instruções do C que a gente chama de diretivas de pré-processamento. O que é uma diretiva de pré-processamento? É que quando um programa ele é executado em C, ele pode ser pré-processado, ou seja, eu posso, na hora que eu for chamar aquele programa, ele compila essa diretiva e disponibiliza essa diretiva junto com o meu programa, tá? Isso ele faz no processo de link e edição, né? A gente discute um pouquinho mais a fundo isso na disciplina de linguagens formais. Mas o que a biblioteca tem que fazer? Bom, o papel do include é incluir essa biblioteca externa no meu programa principal. E aí, automaticamente, quando eu tenho essa biblioteca externa e eu estou tentando incluí-la no meu programa principal, eu utilizo cerquinha, que é uma diretiva, e include, e aí eu coloco o nome dessa biblioteca que eu preciso dela naquele determinado momento. Bom, quais são os tipos de bibliotecas assim mais usados no C, né? Aqui algumas bibliotecas que eu coloquei aqui. De exemplo, normalmente esses arquivos de biblioteca eles são os arquivos de .h. H vem de header, né? Arquivo de cabeçalho. E aí, por quê? Porque é o primeiro arquivo, né, a ser colocado são os arquivos de biblioteca, ou são os primeiros, né? Quando você tem mais de uma, você vai colocar todas as bibliotecas e em seguida, aí sim, a estrutura básica para você desenvolver o teu programa ou sua aplicação. stdio é uma biblioteca famosa, né? Standard I/O, de entrada, input e output, né? São comandos de entrada e saída, né? stdlib, né? Que contém os comandos básicos da linguagem C. Essa biblioteca, ela não necessariamente, não a todo momento, ela precisa ser explicitada, né? Mas normalmente a gente, quando quer usar outras coisas, outras instruções não tão vamos dizer, populares, né? A gente utiliza, formaliza a declaração dessa biblioteca. A com.io, lembrando que com.io é uma biblioteca utilizada apenas para sistemas Windows. E o math.h, né? Quando a gente quer trabalhar com manipulação de dados numéricos, como eu quero calcular o logaritmo de um número, eu quero calcular a raiz quadrada de um número, eu utilizo a math.h, que lá ela tem essas funções para a gente não ter que construir o algoritmo na mão. Muito embora alguns desses algoritmos vocês conhecem do cálculo numérico. E